Muito bem, meus irmãos. A história é uma coisa muito importante para a nossa caminhada, para a nossa jornada na vida. Mas conforme a gente vai crescendo, vai amadurecendo, vai estudando, a gente percebe que a história, ela tem muitas faces, vamos dizer assim. Durante quase 10 séculos, 1000 anos aí que a gente conhece como a Idade Medieval, ou posteriormente ficou conhecida como a Idade das Trevas, veio uma época que é chamada de Iluminismo, que é conhecido na história como Iluminismo ou Renascença. E dentro dessa fase da nossa história, há uma supervalorização da mente, do raciocínio, das ciências. E a leitura que a gente ouve na escola, quando a gente vai aprender história, é que o mundo estava enclausurado na versão da igreja das coisas. E ele é liberto dessa visão limitante, e ele agora pode assumir o seu próprio protagonismo através da sua mente, dos estudos, né? Como se a palavra de Deus ela fosse contrária ao estudo, fosse contrária ao conhecimento. E nós estamos bebendo há 300 a 400 anos dessa fase da nossa história, onde a racionalidade e a mente é colocada como o centro das questões, onde nós achamos que a capacidade de raciocínio é o próprio sol e não a lua. Ela é aquilo que dá a luz e não aquilo que é iluminado. Então o homem passa a ser o centro da história e não mais Deus. O homem passa a achar que ele é capaz de todas as coisas, que ele é o ser, que ele mesmo pode buscar todas as coisas. E de fato o homem sabe muitas coisas, principalmente desse mundo físico. O tanto que a gente já conseguiu avançar em termos de conhecimento é algo impressionante. Você pegar aqui no século XVI, com o surgimento da imprensa, um homem chamado Gutenberg, ele teve a ideia de cunhar em ferro letra por letra, para poder colocar numa placa, pintar as letras e imprimir a primeira página. E hoje você faz uma foto e só tem 3 tintas na sua impressora. E ela sabe colocar cada pigmento exatamente no mesmo canto para poder sair o que você vê na tela do seu celular. Nem do computador precisa ser mais. Uma vez que eu fiquei nesse irmão, como é que funciona esse negócio? É muito incrível uma impressora. Eu não tenho a mínima noção do que é que acontece ali dentro para misturar exatamente a tinta para sair exatamente o que eu queria que saísse. Então o ser humano ele é excelente nessas coisas, a gente já avançou muito, né, dentro desses séculos que nós passamos. E a grande verdade é que o homem é muito bom com coisas físicas, mas quando nós passamos para coisas existenciais, o ser humano ele se perde muitas vezes. Quando passamos para coisas morais, o ser humano ele se bagunça, ele se atropela dentro das suas próprias ideias e não tem noção do que fazer com as análises que ele faz. Então, a grande verdade é que nós somos ótimos no conhecimento, isso é muito fácil de colocar na nossa geração, mas somos um fracasso na alegria, somos um fracasso na moral, e nós somos um fracasso nos relacionamentos. Sabemos muito, temos a informação que a gente quiser. Hoje, para você ter uma informação, você abre o Google e fala o que você quer, e ele já até fala para você. Mas quando nós falamos de relacionamentos, de alegria, de bem-estar mental, emocional, de moralidade, a gente é um fracasso. Por quê? Porque o mero conhecimento, ele não produz mudança. Saber o que deve ser feito, conhecer as coisas, não muda quem nós somos. Muito pelo contrário, pode até nos dar mais arrogância. Então, a grande verdade é que isso nós enxergamos do começo, do início da história até hoje, isso não mudou. É que o mundo, ele está em trevas e ainda mais,
ele ama essas trevas. Ele ama essa realidade em que ele está. Por quê? Porque o problema do homem não é um conhecimento. O problema do homem é um problema do coração. O coração dele ama as coisas que não agradam a Deus. E ele se vê perdido quando tem que enfrentar as grandes questões da vida. O que é o homem? O que é que está errado com o homem? Por que nós somos do jeito que nós somos? Como conserta o homem? Essas são perguntas que se fazem desde os filósofos gregos. Perguntas que muitas vezes talvez a gente tenha dificuldade de responder. Mas quando nós cremos que nós não fomos feitos para sermos o sol, mas nós fomos feitos para sermos como a lua, iluminados por um astro maior, nós entendemos que as respostas que nós precisamos, elas não estão dentro de nós mesmos, mas elas nos foram reveladas. E nós podemos saber através daquilo que nos é revelado, e a gente pode ter as respostas. Por quê? Porque a gente começou a entender que as coisas não vêm de nós, mas a gente precisa recebê-las daquele que é a verdadeira fonte de luz. E isso, meus irmãos, faz uma grande diferença nesse mundo. Isso torna aqueles que desejam caminhar com Deus extremamente diferentes daqueles que estão ao seu redor. E é sobre isso que a gente quer conversar nessa noite. Então, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, versículos de 14 a 16. Mateus 5, versículos de 14 a 16. O texto diz o seguinte: vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine a todos que estão na casa. Assim também a luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nosso pedido, Senhor Deus, nessa noite é que de fato o Senhor ilumine a nossa mente, o nosso coração, para sairmos daqui fortificados, ó Pai, pela Tua palavra. Que nós possamos receber, ó Pai, a Tua revelação escrita como uma verdade, ó Pai, inquestionável ao nosso coração. O Senhor separou, ó Pai, cada um para estar aqui nessa noite, para ouvir, ó Pai, da Tua santa palavra e se alimentar dela. Que eles possam ser transformados e moldados conforme o Teu ensino. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Jesus fala que aqueles que o seguem são a luz do mundo. Jesus fala isso quando já havia passado Sócrates, Platão e Aristóteles. Mas o público de Jesus eram pessoas comuns. E ele fala para pessoas comuns: se vocês me seguirem, vocês serão a luz do mundo. Vocês trarão uma luz para esse mundo que os grandes homens não trouxeram. A revelação de Deus, ela nos dá uma visão desse mundo muito diferente. E Jesus começa a mostrar o que é que significa essa realidade daqueles que caminham com Jesus Cristo. A Bíblia nos ensina que Cristo é a luz. Jesus falou: eu sou. Oxi, como é que ele é a luz do mundo? Ou ele é a luz do mundo, ou a gente é a luz do mundo. E aqui fica muito claro uma coisa, um ensinamento que também a gente encontra na palavra de Deus, que caminhar com Cristo é caminhar unido com Ele.
Não tem como caminharmos do lado da luz e sermos apagados. Não tem como estarmos na luz e nós não sermos luz. Nós acabamos sendo iluminados por Ele, e a luz que irradia é a luz que vem dele, logo não tem diferença. Existe um livro que é muito bacana, é um livro muito antigo, do Thomas A. Kempis, chamado Imitação de Cristo. E ele fala que toda a beleza que nós exalamos de nós mesmos são manifestações ou aspectos da qual nós nos assemelhamos a Cristo. E toda a feiura que nós temos é nossa mesma, é fruto do nosso pecado. A Bíblia fala que nós fomos tirados do reino de trevas e fomos colocados no reino de luz. Estávamos debaixo do domínio da escravidão do pecado, do mundo, de Satanás, e nós somos colocados debaixo do controle do Espírito Santo, na família de Deus, fazendo parte do reino de luz. É interessante que Jesus usa uma linguagem muito interessante, de duas coisas que não se misturam. Não tem como, num lugar, você dizer assim, nossa, que escuro claro. Não tem como você misturar luz com escuridão. Ou está escuro, ou está luz. É claro que a luz, ela tem um alcance, né? Uma irradiação. Mas imagine você num quarto completamente escuro, né? Aquele blackout bom, né? E aí, o que acontece? O ar-condicionado ou a tomadinha do celular, alguma outra coisa, tem um LEDzinho. O que acontece com o seu quarto? Você não pode dizer mais que ele é completamente escuro. Basta a sua pupila se acostumar, que você começa a enxergar várias coisas que você não estava enxergando antes. Por menor que seja a luz, por mais fraca que ela seja. Então Jesus, assim como no sal, aqui na luz, Jesus está no mesmo contexto, ele fala que o nosso estilo de vida precisa ser muito diferente daqueles que estão nas trevas. Jesus fala que o crente, ele precisa ser muito diferente daqueles que não têm a Cristo na sua vida. Essa mudança de vida, ela precisa ser visível. Isso não significa que nós estamos falando de estilo de roupa. Não, se eu botar uma roupa que parece roupa de crente, todo mundo vai saber que eu sou crente. Não é isso que a Bíblia está falando. Qual era a roupa de Jesus? Era a roupa que o povo vestia na época. A única coisa que a gente sabe da roupa de Jesus é que a roupa que ele estava, quando ele estava na cruz, quando ele foi para a cruz, era sem costura, só. E que sem costura naquela época significa completamente diferente do que é para a gente. Uma pessoa teceu a roupa para o tamanho de Jesus. Só isso que a gente sabe. Jesus não vestia uma roupa diferente do povo. Mas Jesus era completamente diferente do povo. O texto nos deixa claro que o que nos faz ser diferente um do outro é pelas coisas boas que nós fazemos. Mas eu vou tratar isso um pouco mais na frente. E ele coloca duas ilustrações para o povo daquela época compreender. É interessante você entender que Jesus está colocando isso numa época que não tinha luz elétrica. Toda a luz que vinha era de fogo. Toda a luz que eles tinham vinha de fogo. Então ele começa a dizer assim, diz, olha, você não consegue esconder uma cidade em cima do monte. Por quê? Porque quem estava na estrada estava na completa escuridão. E aquelas pequenos foguinhos que colocavam dentro de cada casa, nem que seja uma lamparina, nem que seja uma vela, dava para ver da estrada. Porque uma luzinha junto da outra fazia aquela cidade
aparecer. E ele também fala sobre a luz dentro de uma casa. Ele fala, ninguém acende uma lamparina para colocar debaixo do cesto, debaixo da cama. Qual o local que fica o bocal de luz da nossa casa? Por que você não bota embaixo da cama? Ó, faz um rasgo aqui no piso, para a gente passar a canaleta, que eu vou botar um bocal aqui. Eu disse, por que você vai botar um bocal no chão? Porque eu vou botar minha cama aqui. O propósito da luz é espalhar o máximo possível. É alcançar o máximo possível. Então ele fala que a luz verdadeira, ela não pode e não deve ser abafada. Uma luz que não serve para iluminar, ou uma luz que nós escondemos, ela é uma luz inútil. Porque a função dela é iluminar. Se ela não está iluminando, não serve de nada. O que é que você faz com a lâmpada quando ela quebra? Ah, pastor, eu corto e faço um vasinho. Tudo bem, como luz, não serve mais. Então, meus irmãos, Jesus está dizendo o seguinte, se nós somos a luz, mas nós não brilharmos, a gente vai estar sendo inútil. Se nós escondemos aquilo que nos foi dado, se nós ocultamos aquilo que Deus nos fez, se nós não somos visivelmente diferentes das pessoas que estão ao nosso redor, notavelmente diferentes das pessoas que estão ao nosso redor, com um linguajar diferente, com um pensamento diferente, com virtudes diferentes, nós somos uma luz apagada. Nós precisamos ser diferentes nos nossos relacionamentos, sejam eles de amizade, sejam eles casamento, namoro. A forma como nós conduzimos as coisas é a forma como Deus quer conduzir as coisas. Nós visamos os relacionamentos, amorosos para o casamento, e no casamento nós somos fiéis à aliança. Somos fiéis àquele compromisso assumido diante de Deus. Nós precisamos ser diferentes como patrões e como empregados. Se todos os empregados se aproveitam da falta de vigilância do patrão, não é o meu caso. Eu, como patrão, também preciso ser diferente dos outros patrões. Eu preciso cuidar dos meus empregados, eu preciso zelar por eles, ao mesmo tempo que eu tomo conta da empresa. Nós precisamos ser diferentes na honestidade, no uso da palavra, nós precisamos ser diferentes em tudo. Aquele que diz que é crente, mas não vive como um, você tem duas saídas. Ou você acha que você é crente, ou você perdeu completamente a sua função e não vai conseguir se encaixar nem num canto nem no outro. Porque o crente, no mundo, ele não consegue se alegrar do mesmo jeito que quem não conhece a Cristo. E dentro da igreja, também não se compromete com nada. Dentro da igreja, então ele não fica localizado nem lá nem cá. Vive um conflito e uma crise de identidade, porque era para ser luz e quer ser trevas. Meus irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Você já quis olhar para um holofote? O que acontece com você? Ou então, quando você já está naquela horinha, deitadinha, vê um menino acende a luz. O que acontece? Ei, apaga essa luz. Dói no olho, né? Por que que nós enfrentamos a luz se ela dói no olho? Pelos benefícios dela. Quando o nosso olho se acostuma, a gente fala, como é que eu vivia, né? Como é que... Você fica assim, aquele olho doendo, você sabe que vai acostumar, e depois você está enxergando. Quando nós brilhamos perto das trevas, os olhos dele doem.
E muitos pedem que faça o quê? Apaga essa luz aí. Ou quando a luz brilha, é iluminado o ser de cada um, e ele vê onde é que ele está vivendo, e fala, não, apaga, melhor não ver. igual quando a gente era adolescente, e é bom que está os três aqui hoje, né? Vivi os três dentro do mesmo quarto. E minha mãe chegou uma hora que ela desistiu de lutar contra os três homens, né? Quando chegava a visita, ela fechava a porta do quarto e trancava. Pronto, agora ninguém vai ver as trevas desse quarto. Tem hora que a gente age assim. Mas tem hora que nós estamos colocando o cesto em cima da vela. Sabe para quê? Para ser aceito. Para não ter que ouvir piada. Para não correr o risco de ser demitido. Nós escondemos a nossa luz. Escondemos quem nós somos. Ah, meus irmãos, esse é um momento de extrema alegria para Satanás. Quando nós abafamos quem nós somos. Quando nós escondemos a nossa identidade. Quando nós não somos ousados em representar o nosso Cristo. Quando nós abafamos a nossa luz. O reino de trevas se alegra. Eu acho interessante das ilustrações de Jesus que ele usa uma ilustração coletiva e ele usa uma ilustração individual, né? A cidade não pode ser vista de longe porque tem uma luz acesa. Mas por quê? Tem várias luzes acesas. A vela dentro de casa, ela está sozinha, a lamparina ela está sozinha. E aqui para mim a ilustração da igreja e do crente individual está muito claro. Você não pode negar que tem uma igreja ali. Tem uma igreja ali. Eles brilham. Estamos abertos, temos placa. Quem souber ler sabe que aqui tem uma igreja. Não tem como apagar uma cidade do monte. Mas um crente sozinho é fácil de abafar. Meus irmãos, todas as vezes que você se sentir tentado a abafar a sua luz, encare isso com muita sinceridade, como um convite do reino de trevas para você ser aquilo que você já foi um dia, mas você não é mais. Um convite de você abandonar a sua identidade para poder você se sentir melhor. Enquanto que nós lemos aqui na bem-aventurança feliz as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus. Não é fugindo do conflito, não é fugindo da identidade que nós encontraremos a alegria que vem de Deus, mas é assumindo aquilo que nós recebemos e somos, e fomos feitos por Ele. A luz que nós temos não é porque nós encontramos essa luz dentro de nós, mas porque foi dada a nós por Jesus Cristo. Nós nos tornamos luz por conta daquilo que Jesus fez na nossa vida. Quando eu faço isso, eu estou ignorando, maculando o sacrifício de Jesus por mim. A gente não deve ser um crente apagado. Muito pelo contrário. Nossa oração deveria ser, Senhor Deus, quanto mais pessoas eu puder alcançar, que eu possa alcançar através da luz que o Senhor coloca em mim. Era muito comum naquela época as pessoas iluminarem a sua casa com uma lamparina, né? Um depósitozinho de metal ou de barro, onde você colocava o azeite, seja qual for o combustível, e tinha um pafiozinho, né? Se você já acendeu alguma lamparina ou um candeeiro desse tipo, você sabe de uma coisa, ela tem uma chama boa. Mas acontece duas coisas, o pavio vai se acabando e o combustível também. Se você quer continuar tendo luz, você vai precisar continuar mantendo o pavio e reabastecendo a sua lamparina, né? Até Jesus conta, né, a parábola das 10 virgens que estavam esperando, né, a vinda do noivo.
E 5 dormiram, né? E a lamparina se perdeu. Mas 5 estavam atentas à manutenção da lamparina. E quando o noivo voltou, as lamparinas estavam acesas. Nós precisamos investir continuamente no nosso relacionamento com o nosso Senhor. É assim que a gente vai continuar sendo luz. Quanto mais comunhão nós temos com o Senhor, mais próximo nós estivermos da luz, mais luz nós irradiaremos. Quanto mais você se afasta do Senhor, a sua luz vai ficando cada vez mais fraquinha. É só você estar perto de uma pessoa que você considera uma pessoa cheia do Espírito Santo. O que acontece com você? Você sai daquela conversa, você sai daquele momento alegre, fortificado, consolado, exortado. Você sai de algum jeito, você não sai do mesmo jeito. Por quê? Porque aquela pessoa recebe de Deus aquilo que ela passa para você. Nós repassamos a luz que nós recebemos. Quanto mais próximos da luz nós estamos, melhor a gente passa a luz. Existe um aspecto da luz que é muito importante para a gente. É que a luz atrai os nossos olhos. A luz, ela chama a atenção. Então o que acontece? Quando nós começamos a brilhar, nós atraímos a atenção das pessoas sobre nós. E o julgamento das trevas sobre nós. Menino, hoje tu não dizia que tu era crente? Por que tu está fazendo isso? Aí a pessoa, não, lá no meu trabalho todo mundo me persegue. Se o perseguir é isso, glória a Deus. Por que você acha que as pessoas que não conhecem a Deus gostam de julgar os crentes? É porque eles são diferentes. Se eles fossem iguais a você, eles não iam dizer isso para você. Eles iam dizer, sabe o quê? Oxe, tu é crente, é? Nem notei. Mas quando eles vêm nos criticar por um erro que eles encontraram, é porque eles estavam olhando para a nossa vida. Tenha certeza disso. É igual a história de Daniel. Queriam porque queriam pegar Daniel no erro, mas muita integridade, muita maturidade, gente. Muitos anos de Babilônia, de Pérsia. Estava no meio hostil há muitos anos já, Daniel já idoso. A única coisa que tiveram para pegar Daniel foi aonde? No acerto dele. Inventaram uma regra para ele poder quebrar. Meus irmãos, quando nós somos luz, nós precisamos nos esforçar para ser íntegro, como Noé, como Jó, como Daniel. Porque nós atraímos a atenção das pessoas para nós. Nós somos embaixadores de Cristo. Levamos a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. E a igreja é esse candelabro de Deus na terra. Candelabro era uma peçazinha que tinha dentro do templo do Antigo Testamento. Uma peça bem bonita, inclusive. São vários arcos assim, né? Que tem 7 lamparinas em cima. A representação da igreja. Da luz que o povo de Deus traz sobre a terra. E a Bíblia nos fala, versículo 16, assim também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as suas boas obras, ou seja, as coisas boas que você fazem, e louvem o Pai de vocês que está no céu.
As boas obras aqui, gente, muita gente pensa em boa obra, quer que pensa? Ajudar o pobre, o necessitado, que está com fome. Mas boa obra são todas as manifestações visíveis da nossa fé. Nós estamos aqui no meio de uma boa obra. Nós estamos manifestando visivelmente que faz parte da nossa fé adorar o nosso Deus no dia de domingo. Isso é uma boa obra. Quando nós ajudamos as pessoas, são boas obras também. Quando nós oramos por alguém, são boas obras também. Todas as vezes que nós manifestamos de maneira visível a nossa fé, nós estamos fazendo uma boa obra. Isso inclui, obviamente, a pregação do Evangelho, um bom testemunho, uma vida de devoção e uma compaixão com os necessitados. Quando eu compartilho o Evangelho com alguém, quando eu falo da palavra de Deus a alguém, eu estou manifestando uma boa obra. Quando eu mostro para as pessoas a minha santidade, quando elas podem enxergar a minha santidade, isso também é uma boa obra. Quando todos na conversa estão fofocando, mas eu me eximo daquela fofoca, eu digo que não é bom aquele tipo de prática e saio da roda, o que é que você está fazendo? Você está sendo luz. E quando nós temos essas outras práticas, né, de compaixão com os necessitados também, estamos manifestando essas boas obras. Quanto mais forte for a nossa dedicação ao Senhor, maior será a luz. Quanto mais nos dedicarmos a sermos fiéis no chamado que Deus tem colocado para nós, mais forte será a luz. Mas é interessante porque o texto fala que o foco da boa obra é para levar as pessoas a louvarem a Deus, ao Pai. É diferente do que os fariseus faziam. Os fariseus faziam as boas obras para trazer glória para Ele. E a Bíblia fala, não, vocês não são a luz de vocês, vocês são a luz para o mundo. É igual a gente fazer uma viagem, aí vai num ponto histórico, uma casa histórica, ou um monumento, ou uma estátua, sei lá, alguma coisa. E aí quando você vai de noite, o que é que tem? Holofotes, pá, iluminando, né? Vai no Cristo Redentor e pá, tem um holofotezão. Aí a pessoa chega lá e faz, menino, que holofote lindo. Nunca vi um holofote tão bonito na minha vida. A gente faz isso? Qual é a cor do holofote? Por que preto? Para ele desaparecer na noite. Porque o foco não é ele. O foco é para onde ele aponta. As nossas boas obras não podem apontar para nós mesmos. As nossas boas obras são para trazer glória para Deus. Se nos esquecerem nesse processo, amém. Quem nos manda fazer isso não nos esquecerá. Por isso que João Batista foi um grande homem, porque ele dizia que o mote da vida dele, o tema da vida dele, é para que Deus cresça, para que Jesus Cristo cresça e eu diminua. Essa vida não é sobre mim e sobre você. Essa não é a nossa missão. Nossa missão é a glória de Deus. Se nós precisamos sofrer para, através do nosso sofrimento, trazer glória a Deus, glória a Deus. Esse é o nosso foco. Foi assim que Paulo encontrou uma alegria, uma esperança que ninguém podia tirar dele. Mesmo que prendesse ele, ele continuava vivendo para a glória de Deus. Paulo estava virado pregando o Evangelho. Prenderam Paulo, aí ele prega para o soldado. Os soldados já se converteram, agora ele ora para todo mundo.
você pode viver para a glória de Deus em qualquer circunstância. Ser a luz do mundo envolve morrer e matar o seu eu. O nosso foco não é fazer as pessoas acreditarem que a gente é um sucesso. Nosso foco é mostrar para as pessoas o tesouro que a gente encontrou. Uma vez eu estava em Noronha e a gente tinha uma programação que a gente fazia um evangelismo na praça. Levava um palco, aquela coisa toda. Era uma praça que naturalmente era muito movimentada lá em Noronha. E aí teve uma época que tudo que a gente tinha programado deu errado. O grupo de música fulano adoeceu e a guitarra quebrou e não sei o quê. E uma peça que a gente ia apresentar e fulano não pode, não sei o quê. E eu, na semana do evento, já tinha colocado cartaz. Eu não tinha nada. E aí eu fiquei sabendo que na ilha tinha uma galera do lado de fora que estava fazendo um trabalho massa na escola e tal, trazendo um bocado de coisa, tinha até arte circense no meio. Aí eu cheguei para os caras, meu irmão, como é o trabalho de vocês aí? Como é o ministério de vocês? Senão a gente faz esse trabalho artístico dentro das escolas, e em meio ao trabalho artístico a gente prega a palavra. Eu disse, poxa, que massa, velho. Aí a gente assim, como é escola, né? E escola do governo, a gente não pode escancarar, mas aqui, ó, no 1 a 1 a gente prega a palavra. A gente fala de Jesus pro pessoal. Aí eu disse, pô, massa. Eu disse, meu irmão, é o seguinte. Sábado eu tenho um evento na praça. O evento é meu, o evento é da igreja presbiteriana. Bora pregar o evangelho abertamente? Oxe, pastor, tá fechado, vamos embora. Meu irmão, pense no negócio de cinema. Os caras trouxeram um negócio de lona, tinha uma parede assim para ele se apresentar, que era um negócio inflável, soltava fogo, pirueta. E a galera dança. E o negócio assim, né? As coisas de Jesus, assim. E eu disse, meu irmão, esse negócio vai dar certo. Aí chegou a menina e disse, não, pastor, a gente vai fazer uma apresentação de dança. Depois a gente prega a palavra. Aí eu só venho e faz uma oração. Eu disse, hoje perfeito, tá bom. Aí pegou uma menina. Se eu antes vivia no mundo, fazia as coisas do mundo, tudo aquilo que não agradava a Deus. Aí eu conhecia Jesus, entrei para esse grupo e agora já viajei o mundo inteiro. Aí ela acabou, parou. Disse, pronto, agora Jesus é a gente viagem. Não precisa Jesus para isso não, junta dinheiro, vai para a CVC. Não, trabalhe bem muito, junta dinheiro e vai lá na CVC, vê o que é que vocês conseguem. Gente, eu fiquei arrasado nesse dia. Por quê? Porque a gente não foi luz. A gente foi entretenimento. A gente fez o que o mundo gosta. Não ouviram a mensagem. Não tiveram o incômodo da verdade sendo pregada. Nós não somos chamados para ser luz, para dizer que a gente tem uma vida de sucesso. Até se você olhar ao longo da história, a gente não vai conseguir muitos desses, não. Os grandes homens de Deus não eram ricos. Não eram homens de sucesso conforme esse mundo, muito pelo contrário. Eram homens pobres, fracos, doentes. Mas diante dos olhos de Deus, diante daquilo que Deus fez através deles, eram homens gigantescos. Meus irmãos, nós somos chamados para refletir, não para ser. Nós somos chamados para refletir a luz de Cristo. Nós somos porque Cristo está em nós. Nós precisamos manifestar isso em cada coisa que nós somos. Eu queria terminar essa mensagem com 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Primeira Timóteo, capítulo 4, versículo 12.
o texto diz o seguinte: não deixe que ninguém o despreze por você ser jovem, mas para os que creem, seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. Que nós sejamos luz e um exemplo para esse mundo, através daquilo que Jesus Cristo nos ensina. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por essa proposta maravilhosa que o Senhor nos dá. Nós, pecadores, pequeninos, poeiras, ó Pai, no meio desse universo, somos chamados para ser os grandes astros, Senhor Deus, por estarmos unidos contigo. Somos chamados para sermos a luz desse mundo. Somos chamados para mostrar a esse mundo que está perdido, Senhor, como fazer para caminhar. Como encontrar, ó Pai, a luz, a verdade, o caminho até Ti, Senhor. Senhor Deus, nos dá força. Tem misericórdia, ó Pai, dos nossos pecados. Ajuda cada um aqui, Senhor Deus, a analisar a sua vida e perceber, e aí, poder melhorar aquilo que nós podemos fazer para ir tirando os empecilhos que muitas vezes nossos próprios pecados vão colocando para que a nossa luz, ó Pai, seja cada vez mais abafada. Que nós possamos, ó Pai, tirar essas coisas que limitam o poder e a maravilha do Espírito Santo que o Senhor colocou dentro de nós. Nos faz crescer, Senhor Deus, cada vez mais, para que a Tua glória, Senhor Deus, seja vista. Que nós possamos entender que não é uma jornada para nós aparecermos, mas sim que cada vez mais Cristo fique gigantesco em nós. Para que as pessoas não consigam enxergar a nós, mas ao próprio Cristo a quem nós servimos. Te agradecemos porque nós fomos alcançados por essa luz. E fomos mudados e transformados completamente. É nossa missão agora nos colocarmos à Tua disposição para sermos luz para os outros. Muitos vão reclamar da luz doendo, mas com o tempo da luz brilhando no mesmo local, eles podem se encantar, Senhor Deus, com Cristo Jesus através das nossas vidas. Por isso te pedimos, ó Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Divino Espírito Santo esteja com cada crente aqui presente e espalhado ao redor da terra. Amém.